Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus te abençoe quando esse vídeo chegar até você. Eu sou o Reverendo Diego, pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo, e nós estamos na nossa escola bíblica dominical dos nossos adolescentes, a nossa UPA, União Presbiteriana de Adolescentes da nossa igreja. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para continuarmos a nossa reflexão aí fazendo uma viagem pela história da redenção. Na semana passada tivemos um encontro com a Letícia, não é? Jovem da nossa igreja, adolescente da nossa igreja. Já não é adolescente, não é? Letícia já fez mais de 18 anos e continua participando, nos auxiliando, nos abençoando com a sua presença, com os seus dons e com os seus talentos. A gente vai fazer aqui esse revezamento, esse bate-bola que tanto tem nos abençoado. E hoje a gente vai continuar com a nossa sexta lição. Sexta lição da nossa viagem da redenção, cobrindo, a gente pode dizer assim, ali dos capítulos 37 até o capítulo 50 do livro do Gênesis. Por isso a gente não vai começar lendo um texto, daqui a pouco a gente vai ler alguns textos, porque a ideia é a gente refletir um pouco sobre a história do José. Né? Essa que é uma das grandes personagens da palavra de Deus, com muitas lições, muito aprendizado para mim e para você. Vamos orar então, para poder começar a nossa aula? Feche seus olhos aí para a gente falar com o Senhor. Pai, obrigado por estarmos juntos, obrigado pela tua palavra, porque é em torno dela que nós nos reunimos, que nós nos alimentamos, que nós conhecemos um pouco mais o Senhor. Fala conosco nesse tempo de aula, abençoa o nosso coração, dá, Senhor, que a gente aprenda a tua vontade e aplique, Senhor, e pratique a tua vontade nas nossas vidas. Abençoa a gente dessa maneira, é a nossa oração, agradecidos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém? Beleza, então olha só, vamos deixar a Bíblia aberta ali no texto do Gênesis, capítulo 37, que é quando inicia propriamente dita a história do José. A gente vai fazer como a nossa revista propõe e como a gente tem conversado aqui. Não é? É uma viagem, é um sobrevoo, é uma vista assim panorâmica dessa história extraordinária que é a história do José. E a gente começa falando sobre isso, assim, reafirmando uma ideia que naturalmente todos nós sabemos e conhecemos muito bem. É o fato, gente, o que você está falando, Diego? Eu estou falando do fato de que simplesmente nem sempre as coisas saem como a gente planeja. Nem sempre os nossos planos dão certo. Nem sempre aquilo que a gente imagina e projeta para o futuro, de fato, se realiza. Acontecem muitas coisas, né? O pessoal chama de intercorrência. Aqueles que gostam de falar um pouquinho mais difícil falam de vicissitudes, não é? Ou seja, questões que fogem ao nosso controle de alguma maneira e a realidade toma um outro rumo, não é? Acontece uma outra coisa e não poucas vezes esse outro rumo, essa outra realidade, essa outra definição pode ser com algum tipo de sofrimento. Pode ser com algum tipo de dificuldade, pode trazer para a gente alguma marca de dor. Não é? Certamente você já deve ter tido experiência em relação a isso. Eu já tive muitas experiências em relação a isso na minha vida, de pensar uma coisa, imaginar uma realidade e simplesmente a minha vida ela caminhar de uma outra forma. E não poucas vezes teve incluso aí o sofrimento, algum tipo de dor, algum tipo de frustração, algum tipo de incômodo, de tristeza. Poxa, Diego, mas a Bíblia não fala que Deus está com a gente, que Deus nos abençoa, que Deus ouve as nossas orações, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Sim, é verdade, esse mesmo texto está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ou seja, eventualmente eu posso até
passar pelo vale da sombra da morte. A história que a gente vai lidar hoje, que é a história do José, como eu falei, ela vai trazer para a gente, eu estou aqui na minha apostila, aqui no computador, né, algumas reflexões a esse respeito. Porque quando esse tipo de coisa acontece com a gente, quando essas notícias chegam, né, e a gente anda com Deus, e a gente ora, e a gente acredita que o Senhor nos ama e está agindo em nosso favor, e a gente se depara com essa realidade que nos incomoda de alguma maneira, a gente se pergunta, puxa, aonde está Deus? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que está acontecendo agora? Por que dessa maneira? Aonde está Deus que não está vendo o que está acontecendo comigo? Como que a gente concilia essa bondade de Deus, esse amor de Deus, esse cuidado de Deus com o sofrimento eventual que nós enfrentamos? É claro, gente, que essas não são respostas fáceis, mas a Bíblia ajuda a gente a refletir e a encontrar caminhos para elas, porque a gente sabe que Deus é bom, a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. A gente sabe que Deus está no controle da história, mas a gente sabe também que nós vivemos num mundo que é marcado pelo mal, que é marcado pelo pecado, que geme, nas palavras do apóstolo Paulo, aguardando a redenção, a renovação de todas as coisas, a segunda vinda de Jesus. Então a gente vive nesse intervalo que a gente lida com a bondade e o cuidado de Deus, mas também lida em algum nível com o sofrimento. Vamos olhar então para a história do José, que, como eu falei, começa ali no capítulo 37 e vai até o capítulo 50 do livro de Gênesis, para poder, assim, através da história do José, né, que vai ali do menino mimado pelo pai, passando pelas brigas com os seus irmãos. Eu recomendo você fortemente a ler esses textos ao longo dessa semana. Vai te abençoar bastante. Se você já leu, faz essa experiência novamente. Se você não leu, então é imprescindível, não é, para mostrar essa jornada do José, de um jovem muito mimado, que ali fazia mal aos seus irmãos, tratado de forma particular, diferente pelo seu pai, até um homem maduro que reconhece a presença de Deus na sua vida. Porque, gente, olha só, o caminho que o José trilhou, não é? Essa jornada que o José trilhou, ele não sabia onde ia dar. Ele devia ter os seus planos, como a gente falou agora há pouco, mas pela ação do seu pai, pela ação dos seus irmãos, pela ação de outras pessoas na vida dele, a história dele tomou um rumo que ele não previu. Mas o fato dele não ter previsto não quer dizer que a sua vida estava fora de controle. O fato do José não ter controle sobre a sua vida não quer dizer que a sua vida estava fora de controle. Deus, em todo o tempo, permaneceu no controle da vida do José. E Deus conhece a nossa história, Deus conhece a minha história e a sua história. Então hoje a gente vai lembrar um pouco a soberania de Deus, né? Os propósitos de Deus sempre perfeitos, sempre para o nosso bem, ainda que a gente não entenda muitas vezes. E é óbvio isso, gente, porque nós não somos como Deus. Deus sim é todo-poderoso, sabe de todas as coisas, conhece a história. Nós somos seres limitados. A gente fica doente, a gente tem febre, né? A gente quebra o pé, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. Então a gente vai lembrar um pouco sobre isso hoje, e isso deve levar a gente à gratidão. Gratidão pela providência de Deus, pelo cuidado de Deus conosco, porque simplesmente, gente, se a gente está aqui conectado na internet, no computador, no celular, no tablet, com internet, de banho tomado, tomamos café, almoçamos, jantamos, tudo isso, gente, é um sinal maravilhoso da graça do nosso Deus.
quanto mais a manutenção da nossa vida, ou seja, o cuidado de Deus com a nossa vida. E isso, em terceiro lugar, né, nos leva a confiar em Deus, que está cuidando da nossa história. Ainda que a gente não entenda muito bem quando alguma coisa foge do nosso controle. Então, primeiro, a gente vai dar uma olhada, assim, a partir de Gênesis 37, né? Nessa primeira fase, vamos chamar assim, essa primeira fase, lembrando aí, fazendo um link aí com os videogames que a gente gosta bastante, eu gosto bastante, né? Essa primeira fase da vida de José, a gente pode chamar ele aí do preferido do papai. Né? Dá uma olhada ali em Gênesis 37. Na verdade, eu vou ler agora dos versículos 1 a 4. Vamos ler, né? Tá com a Bíblia aberta aí. Gênesis 37, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu desligar aqui, porque tá frio. Eu tô com frio. Beleza? Na Gênesis 37, de 1 a 4, diz assim o texto. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Lembrando que é Abraão, Isaque e Jacó. Ok? A gente está vendo isso no texto de Gênesis. Esta é a história de Jacó. Não é? Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Ou seja, o Jacó tinha mais de uma esposa. Não é? E trazia, olha o que o José fazia. Não é? E trazia, só um parênteses aqui, gente, né? O fato do Jacó ter mais de uma esposa é óbvio, né? É óbvio, mas precisa ser dito. Não quer dizer que a Bíblia apoia isso, de forma alguma. Né? Deus não tem esse plano para o ser humano, mas era algo cultural na época e cobra o seu preço para o Jacó. Beleza? Fecha o parênteses. Né? E o José, olha ali, trazia mais notícias deles ao seu pai. A famosa fofoca. O José falava mal dos seus irmãos, de mães diferentes, né, como a gente viu no texto, para o seu pai Jacó. Ora, parece que não vai piorar, mas piora. Né? Israel, que era o outro nome do Jacó, né, a gente já viu isso, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, uma roupa diferente, que se destacava ali entre os irmãos. Vendo, pois, seus irmãos, olha isso, gente, olha isso. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ou seja, o caldo entornou, deu ruim pela postura do Jacó em relação aos seus filhos, tendo ali como predileto o José. Deu ruim porque como os irmãos passaram a perceber aquilo, porque ficou uma coisa assim escancarada, não era uma coisa nem velada, disfarçada, né? O caldo entornou, deu ruim geral na casa do Jacó. E a coisa fica pior. Quando a gente acha que não pode piorar, a coisa fica pior. Porque o José, ele tem dois sonhos que a gente vai ver aí ao longo, principalmente nos versículos 5 a 11 de Gênesis 37. E esses sonhos, gente, a gente tem que entender o seguinte, tinha a ver com o que aconteceria no futuro, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? No futuro com José e com a sua família. Mas nem o José, nem os seus irmãos, nem os seus pais, que são assim atingidos por esses sonhos também, tinham condição de saber isso naquela época. E isso cria um problema, cria uma celeuma, não é, ali para o José, com todo mundo, com os irmãos, com o pai, com a mãe. Quem que esse garoto está pensando que é? E o José, né, vacilava também, porque ele fazia questão de falar sobre isso, daquela maneira bem arrogante, né, bem querendo olhar os outros de cima para baixo, sabe? Gente que lamentavelmente age assim, né? O José, ele age dessa maneira. E o resultado, gente, foi mais briga dentro de casa, a ponto de, num certo dia, o pai manda o José ver os irmãos que estavam ali cuidando dos rebanhos e tal, e os irmãos do José decidem matar o José.
Que loucura isso, né? Decidem matar o José. E aí o Rúben, né, que era um dos irmãos de José, tem ali um momento de iluminação, vamos dizer assim, fala, gente, não vamos matar não, vamos só prender, não é? Vamos só prender aqui no buraco, aqui numa cisterna e tal. E porque, na verdade, a intenção do Rúben era até salvar, preservar o José, mas não dá certo, e os irmãos do José decidem vender o José como escravo. Aqui eu estou fazendo o resumo do resumo do resumo, né, da história. Recomendo fortemente que você, né, leia o texto. Tem filme falando sobre José, filme até da Disney, se eu não me engano, né, José do Egito. Tem um filme bem famoso da Disney falando sobre a história do José. E a gente fica ouvindo essa história e lendo o texto, fala, gente, que loucura isso! Como assim? Que família é essa? Que pai é esse? Que irmãos são esses? Como? Aonde está Deus nessa história? Gente, Deus está aonde sempre esteve. Eu vou falar sobre isso outras vezes aqui na nossa aula. Deus estava no controle da história do José. Mas como a gente já falou aqui, a gente vive num mundo marcado pelo pecado. O mal acontece, infelizmente. Infelizmente, mas isso não quer dizer que Deus está ausente da história. E a gente sabe isso hoje porque a gente conhece o fim da história. Mas o José não sabia o fim da história. Ele não sabia como tudo ia se desenrolar. E a gente vê o amadurecimento dele conforme o tempo passa. E aqui, num primeiro momento, nessa fase 1 aqui do José, a gente tira algumas lições que eu quero compartilhar com você. Primeiro, né, é verdade, nem sempre a gente entende o que está acontecendo. Imagina o que passou na cabeça do José, mas isso não precisa ser uma desculpa para a gente desconfiar de Deus. José vai mostrar isso para a gente. Em segundo lugar, a gente lembra, por exemplo, de textos como lá o de Romanos, capítulo 8, versículo 28, quando o apóstolo Paulo lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, gente, todas, são todas as coisas. Dá uma olhada na vida do apóstolo Paulo. Dá uma olhada lá em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. O que o Paulo enfrentou ao longo do seu ministério apostólico? Lamentavelmente, o sofrimento fez parte do ministério do apóstolo Paulo. Isso não afastou ele de Deus. Isso é importante para mim e para você hoje também, porque na nossa vida, como eu comecei falando, eventualmente eu e você vamos ter que lidar com o sofrimento, seja um grande sofrimento, uma coisa que nos abale emocionalmente, fisicamente, abale a nossa família, né? E pequenos, entre aspas, sofrimentos do dia a dia, uma decepção, uma frustração, né? Uma falha, um erro. A gente precisa lidar com isso diante de Deus. Esse é o convite da palavra de Deus para nós. O José teve que aprender a lidar com isso. E a gente vai para a segunda fase, né, que eu estou chamando aqui, né, de segunda fase, que é essa fase no Egito. Porque o que acontece? E aí a gente chama assim, né, o autor da nossa revista nos ajuda, não é, aqui, chamando essa segunda fase de, assim, apesar de tudo, é possível permanecer fiel. Porque dá uma olhada, pula lá para Gênesis 39. Porque o José, ele é vendido pelos seus irmãos, né, e chegam no Egito, ali eram mercadores midianitas, né, da região de Midian, e ele é vendido para o Potifar, famoso Potifar. E ele se torna, ali conforme o tempo vai passando, e eu vou falar já já um pouco mais sobre isso, né, o Potifar percebe que Deus era com José. E ele vai dando cada vez mais responsabilidade para o José, que era um escravo, uma espécie assim de governante da casa, ali um mordomo. Né? A imagem que me vem à mente é a imagem do Alfred, do Batman. Né? O Alfred tem acesso a tudo do Batman, inclusive a Batcaverna, a identidade secreta do Batman, mas ele não é um Wayne, não é? Ele não é um Wayne, ele é um simples, se é que se pode falar dessa maneira, um simples servo, um serviçal, um empregado. Ele era pago, remunerado para servir ali o Master Wayne, ou
é o patrão Bruce, né, na tradução, na dublagem, que eu acho muito legal, né? Patrão Bruce ou Master, né? O Master Wayne, se é que é assim que fala Master, os poliglotas de plantão aí que me perdoem. Mas chega ali, né, quando José é revendido para o Potifar, né, vai dando uma olhada aí ao longo do texto de Gênesis 39, uma coisa bizarra acontece. Né? Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você, por um momento, se coloque no lugar do José. Imagina você, longe de casa, longe da família, longe dos amigos, longe dos irmãos, traído pelos irmãos, vendido como escravo. Você que até pouco tempo atrás era o filho favorito do seu pai. Né? Ou seja, José, diante dessas circunstâncias, ele tinha todos os motivos para dar as costas para Deus. Tinha todos os motivos para dizer, puxa, esse Deus aí não funciona, não tem nada a ver. Eu vou aproveitar que eu estou aqui no Egito e vou aqui adorar o Osíris, sei lá, vou adorar o Anubis. Tem aqui toda uma miríade de deuses e deusas aqui na religião egípcia. Não, é agora, eu vou abandonar esse Deus do meu pai. E o José, surpreendentemente, gente, não faz isso. Não faz isso, surpreendentemente, por conta das circunstâncias, porque a gente pensa exatamente isso. A mulher do Jó fala isso para ele. Dá uma olhada lá em Jó, capítulo 1 e capítulo 2. A mulher do Jó incentiva ele a abandonar Deus. Nesse sentido, puxa, você está sofrendo, esse Deus não serve. Mas José demonstra através das suas atitudes que valia a pena e que vale a pena hoje para mim e para você andarmos com Deus. Porque acontece uma coisa bizarra. O que acontece? O José era ali o Alfred do Potifar. Né? Era o cara que tinha ali toda a casa e tudo indica que o Potifar era um indivíduo assim poderoso, reconhecido, né? Ali na região. E, gente, a mulher do Potifar seduz o José. A mulher do Potifar tenta ali convencer o José a dormir com ela, né? A ter um caso ali com ela. E o José não capitula. Ele não aceita. E o que o José fala é muito legal. Né? Porque, assim, para dizer não à mulher do Potifar. Dá uma olhada aí em Gênesis 37, nos versículos 7 a 9. Olha isso. Né? Aconteceu depois destas coisas, ou seja, ele está falando nos versículos anteriores de como o José foi se desenvolvendo ali na casa do Potifar, né? Que a mulher do seu senhor, a mulher do Potifar, pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ou seja, eu tenho a administração sobre todas as coisas da casa. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou. Ou seja, eu mando e desmando aqui. Né? Eu administro a casa. Né? Senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aqui está a chave, gente. Aqui está a chave. O problema de José, né, não era só trair a confiança de Potifar. Era isso também. Ele acabou de falar isso no texto que a gente leu. Mas o problema maior, mais profundo, que leva a José a não trair a confiança de Potifar, era exatamente a lealdade de José a Deus. Como eu pecaria contra Deus, o meu Deus, o Deus dos meus pais, o Deus que me ama, que cuida de mim, o Deus em quem eu confio, para quem eu oro, que preserva a minha vida. José entende que ele não tinha condição de trair a confiança que ele tinha no Senhor, de alguma maneira trazer uma ruptura àquele relacionamento que ele possuía com Deus. E por sua fidelidade a Deus, e aqui vale mais um parênteses, né? Pode ser que em algum momento, por conta da nossa fidelidade a Deus, a gente sofra.
Não é? Ora, o maior exemplo disso foi o próprio Senhor Jesus. Jesus vai à cruz por quê? Por sua fidelidade ao Pai. Por sua fidelidade à palavra de Deus, por sua fidelidade à missão que ele recebeu. Então, ao contrário do que o senso comum muitas vezes imagina, não, se eu me comportar direitinho, se eu fizer tudo certinho, se eu for obediente, bonitinho, cheirosinho, vai dar tudo certo para mim. Não é bem assim. Não é bem assim. E Jesus é o maior exemplo disso. O José, por sua fidelidade a Deus, a coisa piora um pouco mais para ele. Porque a esposa, a mulher do Potifar, faz ali um teatro, inventa uma história e José acaba na prisão. José acaba na prisão. É interessante porque a Bíblia fala muitas vezes para a gente resistir ao pecado, né? O próprio apóstolo João fala, por exemplo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Porque a gente é tentado todos os dias nas áreas mais diferentes da nossa vida. O José, no caso aqui, foi tentado na área, por exemplo, da sexualidade, né? Que é algo impressionante, né? Você já deve ter reparado, o pessoal vai fazer propaganda de tinta, né? E expõe ali um corpo feminino, e o contrário é verdadeiro, né? O corpo masculino muitas vezes também é explorado de formas que não fazem nenhum sentido, se é que alguma forma faz sentido, né? A gente vive nesse mundo, e não é de hoje, Então a gente precisa estar atento àquilo que Deus está falando para a gente, né? Em todas as áreas da nossa vida, né? Em que nós eventualmente somos tentados. E o José, voltando aqui ao nosso assunto, pela sua fidelidade a Deus, pela sua fidelidade ao Potifar, ele sofre as consequências disso e é jogado, gente, na cadeia. Na cadeia. Depois de ser vendido como escravo, José agora tem que enfrentar a cadeia. E o José, ele literalmente corre do pecado, mas acaba sofrendo as consequências de ser fiel a Deus. E a gente vai para a terceira fase. Caminhando aí para o final da nossa aula. Porque o que impressiona a gente em toda essa jornada do José, como a gente tem falado, é exatamente o fato de, apesar do sofrimento e das dificuldades, Deus estava com José. A gente vê isso várias vezes ao longo do capítulo 39, né? E a mão de Deus era com José, e Deus estava com José, seja na casa do Potifar, seja na prisão, para onde ele vai. Mais uma vez, gente, José nos lembra que vale a pena a gente ser fiel a Deus, apesar das dificuldades. E muitas vezes, né, uma lição importante aqui também, é que diante da tentação, o melhor a fazer é correr. E José, você vê no texto aí, ele literalmente corre da mulher do Potifar. De repente tem alguma coisa na minha vida, na sua vida, nesse momento da história que está tentando você, que está fazendo assim uma dificuldade, trazendo uma dificuldade para o seu relacionamento com Deus. Gente, vamos pedir ajuda. Não tem vergonha nenhuma nisso. Né? É uma crise pessoal, uma frustração, uma decepção. Isso está, de alguma maneira, deixando nublada a sua mente em relação a Deus. Vamos pedir ajuda. Fala com o seu pai, fala com a sua mãe, fala com o seu responsável, com gente que ama você. Procura o pastor, procura um amigo que você sabe que quer o melhor para você, mas não leva esse fardo sozinho. Nós não precisamos carregar esses fardos sozinhos. Beleza? Vamos pensar nisso, né? Em terceiro lugar, a gente chega ali a partir do capítulo 40, quando José na cadeia, né? Deus abençoa José mesmo na prisão, e o José, ele tem um lance lá que um padeiro e um copeiro do faraó, eles têm sonhos, o José interpreta os sonhos, aí um cara morre segundo o sonho que ele mesmo teve, o outro é restaurado a sua posição lá junto do faraó, e aí alguns anos depois, um período depois, o próprio faraó tem um sonho, e é um sonho muito louco, que ninguém consegue interpretar, até que aquele camarada que teve o sonho revelado pelo José, ele se lembra do José. E aí fala, não, eu conheço um rapaz lá dos Hebreus que ele é capaz de revelar os sonhos. E aí aqui, gente,
a história do José começa a mudar. Porque o José, de fato, ele é chamado à presença do faraó. E, em primeiro lugar, a gente percebe uma mudança, um amadurecimento no José, porque tanto para o copeiro quanto para o padeiro, a gente vê isso a partir do versículo 8, ali de Gênesis 40, e depois a gente vai ver no versículo 16, quando José fala ao faraó, o José, ele não traz para si a glória e a capacidade de revelar aqueles sonhos. Aquele menino, gente, mimado, aquele menino metido, arrogante, que ficava ali tirando onda com os seus irmãos e dedurando os seus irmãos para o seu pai, ele amadureceu. Ele faz questão de dizer, olha, eu só consigo interpretar os sonhos porque Deus me auxilia, porque Deus me abençoa. Né? Todos aqueles processos que o José viveu levaram ele, gente, para mais próximo de Deus. É por isso que a gente precisa olhar a nossa história sempre em perspectiva, né? em retrospectiva, para a gente poder, como diz o Steve Jobs, né? Conectar os pontos. O José vai fazer isso. Né? E aquilo ali foi o que causou a virada, a mudança na história e na vida do José. Por exemplo, olha aí Gênesis 41, né? José interpreta o sonho do faraó ganha confiança nele e o José, ele é alçado, ele não é apenas mais o mordomo do Potifar, ele é alçado a governador do Egito. É uma história muito impressionante, essa história do José. E a lição prática que a gente tira aqui é que aprender a confiar em Deus, gente, assim, é a história da nossa vida, precisa ser. A gente vai construindo o nosso relacionamento com Deus, lembrando, por exemplo, de figuras como o próprio Jó, que eu citei agora há pouco, quando Jó, lá em Jó 42:2, depois de uma experiência profunda com Deus, ele diz, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele percebe que Deus está no controle da vida dele e da história. O Paulo, lá no futuro, né, no futuro do Jó, né, no nosso passado, lá em Romanos 12:2, ele vai dizer, e não vos conformeis com este século, ou seja, não tomem a forma desse período da história, é isso que o Paulo está dizendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, gente, não foi fácil para o Jó ser o Jó, mas a experiência profunda que ele teve com Deus ainda hoje nos abençoa. Da mesma maneira que não foi fácil para o Paulo, para o Pedro, para Raabe, para Maria, né, viverem as suas vidas. Mas essa vida e essa experiência abençoou demais a vida deles. Se a gente voltar, vir, né, para mais próximo da nossa história, pensa em grandes figuras, pensa no Martin Luther King. Você acha que foi fácil ser Martin Luther King? Você acha que foi fácil ser Dietrich Bonhoeffer? Você acha que foi fácil ser Martinho Lutero, João Calvino? Não foi. E tantos outros. Isso para falar de figuras de destaque, né? Madre Teresa de Calcutá. Quantos anônimos na nossa igreja, na nossa família, a gente buscando viver a nossa vida com Deus com integridade, apesar das lutas e das dificuldades. Por quê? Porque vale a pena. Vale a pena confiar em Deus. E aí eu quero concluir, gente, pensando no seguinte, né? Primeiro fazendo algumas perguntas. Como é que tem sido para você lidar com aquilo que você não entende? Na sua vida, na sua história? Será que nesse momento da história, será que a sua fé está abalada de alguma maneira? Será que passa pela sua cabeça, de repente, uma dúvida se Deus está de fato agindo, se Ele é mesmo bom? Se é que Ele existe, será que você está lidando com isso de alguma maneira? Se você está lidando com isso de alguma maneira, né, a Bíblia tem muita informação
e não apenas informação, muito bálsamo, né? Que é uma imagem que a gente usa assim de consolo, de conforto, para nos orientar. E a história de José é uma dessas histórias que mostra para a gente que Deus está no controle. Deus está no controle da minha vida, da sua vida. Deus está no controle da nossa história, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, porque às vezes, né, a gente mesmo, pela nossa estupidez, pela nossa loucura, pela nossa falta de noção, né, a gente acaba sofrendo. Às vezes é a estupidez, a falta de noção, a loucura do outro que nos faz sofrer. Às vezes é simplesmente o fato da gente viver num mundo, como eu falei algumas vezes hoje, né, marcado pelo pecado que nos faz sofrer. Mas independente disso, gente, Deus está no controle da nossa história. E eu quero terminar com essa verdade que sai da boca do próprio José. Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, o José fala para os seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O fato de José ter sido alçado ao posto de administrador, de governador do Egito, foi assim a possibilidade de salvação de muita gente que de outra maneira morreria de fome. Isso está no texto. Eu mais uma vez insisto que você leia. E isso, gente, nesse texto eu acho fantástico. Porque o José fala muito claro, ele reconhece isso. Vocês planejaram, vocês desejaram, na verdade, vocês trabalharam, vocês agiram para que eu sofresse. Mas Deus, na sua soberania, transformou aquilo que vocês planejaram e executaram em bem. Deus tem esse poder, e é um poder que muitas vezes a gente não entende. Por isso, a gente precisa pedir a Ele que nos auxilie a entender, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar então? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado pela história do José, que ainda hoje nos inspira e nos abençoa. Ajuda a gente, Pai, a encontrar, quem sabe mesmo através do sofrimento, a tua mão poderosa, Senhor, conduzindo a nossa história, levando a nossa história para o caminho que o Senhor mesmo planejou, que o Senhor mesmo imaginou. Que seja assim na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, que está comigo aqui nessa aula dos adolescentes. Abençoa a gente assim, é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Um beijo para você, Deus abençoe, uma boa semana, até o nosso próximo encontro.